Fala pessoal, beleza? E aí, bom ou não? Pessoal, estou aqui com a Captiva fazendo um diagnóstico. Esse carro está funcionando mal pra caramba, todo quadrado, não tem desempenho, ruim, horrível. E tem alguns detalhes interessantes aqui que eu acho bacana para a gente estar vendo junto. A gente vai estar usando aí, nesse diagnóstico, o MT Pro e o Rantek 1008. Nós vamos usando aqui, ó, no MT Pro, eu vou estar utilizando aqui na instrumentação um sensor de rotação e a ignição do primeiro cilindro. Isso aqui no MT Pro. No 1008, nós vamos estar utilizando aqui 3 canais que vão ser eles: transdutor, vazão de injetores. Vou estar utilizando aqui a ignição do quarto cilindro com a pinça Slim, né? Essa pinça aqui é fininha porque ela tem o objetivo de pegar aquelas bobinas lá debaixo do coletor, né? Então nós vamos estar utilizando ela aqui. E também o injetor do primeiro cilindro aqui no canal número 1. Então essa é a instrumentação que a gente vai ter aqui nos 2 aparelhos aqui para pegar o que a gente vai começar a pegar aí agora. Eu já tenho aqui os 2 aparelhos, já estão configurados, né? E a gente vai dar partida ali para a gente ver o funcionamento aí, como é que tá. Bom? Ela tá travada aqui. Vamos soltar a tela. E é o que a gente tem aí, ó, rodando na tela. O injetor do primeiro cilindro, a ignição do 4 e a vazão dos injetores. Isso está rodando aqui no 1008, tá? Mas por que a ignição? Por que o injetor? Vamos falar disso aí. Antes, vamos ver o que está rolando aqui no MT Pro. Vamos colocar ele para iniciar aqui também. E no MT Pro a gente vai pegar aqui uma análise de equilíbrio de cilindro. Vou ligar aqui os 4 cilindros. Pelo MT Pro aqui, olha só, a gente tem uma análise passando aqui de equilíbrio de cilindros. Cada cor aqui é um cilindro, né? Então o azul é o 2, marrom é o 4, vermelho é o 1 e o verde é o cilindro número 3. E aqui a gente já vê, olha só, o cilindro número 2 trabalhando pior que os demais, né? O 1 mais ou menos ali no meio, o 4 também mais ou menos no meio, o 3 trabalhando melhor que os outros, né? É o que a gente tem aqui passando aqui no MT Pro. Então ele faz uma análise aqui de tempo real, né? O que está acontecendo ali. Vamos voltar lá no 1008 e a gente tem, olha só, um injetor, uma ignição e a vazão dos injetores. E a gente vê a vazão dos injetores aqui, ó, tá bem desequilibrado, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos dar uma pausa, tá? Redar esse trigger aqui um pouquinho para cá. E vamos dar uma pausa aqui nessa imagem para a gente fazer uma avaliação do que está ocorrendo aqui, tá bom? Já aqui agora. Então olha só. Bom, primeiro eu tenho aqui, né, uma ignição, um bico injetor e a vazão dos injetores. E olha que legal, né? Semana passada a gente soltou um vídeo aí comentando que a gente, quando está fazendo a vazão de injetores, né, utilizando ali o transdutor vazão de injetores, é importante que eu, né, faça o trigger pelo injetor. Por quê? Para mim ter uma contagem correta, saber onde estão ali, né, os injetores.
E aqui eu estou fazendo o trigger pela ignição. Oh, mas que incoerência, né? Eu estou usando a bobina ali do quarto cilindro, uma pinça Slim, para fazer o trigger. E semana passada eu falei que a gente tinha que fazer o trigger pelo injetor. Olha que bacana. Isso mostra para a gente, né, que não existe nenhuma verdade absoluta, né? Por que não? Olha só que interessante. Esse injetor aqui, ele tem um pulso e logo em seguida ele tem um pulso pequenininho, ó. Então ele tem um pulso principal com uma largura de pulso maior, né? E depois tem um pulso pequenininho. Por que isso aqui, hein? Será que isso é um defeito? Será que a central está fazendo alguma coisa que não deveria? Vamos pegar uma outra imagem aqui, ó, que está já gravada, tá? Dos injetores. Então eu tenho aqui os injetores e a vazão dos injetores. E aqui no MT Pro, essa imagem foi gravada anteriormente, né? Eu tenho um canal em cada injetor. Então eu tenho aqui, ó, um amarelo, um vermelho, um laranja, um azul, de novo o amarelo, né? E a gente tem aqui, olha só, o pulso principal do amarelo, depois tem um outro pulso aqui se repetindo. Eu tenho o pulso aqui principal no laranja, ele aqui tem um pulso pequenininho aqui repetindo. O azul, olha só, tem o pulso principal, tem um outro pulso pequenininho. Vermelho, tem aqui o pulso principal, ele não aparece o outro pulso. Vamos voltar aqui a imagem um pouquinho, ó, que vai ver que ele aparece. Esse pulso pequenininho, inclusive, ele não fica ali o tempo todo. Muitas vezes ele sai. Olha aqui, ó. Tá aqui o vermelho, o pulso principal, e um pulso menorzinho aqui, ó. Então ele fica trabalhando dessa forma. Vou voltar aqui, ó, deixar rodar isso aqui, que vai dar para a gente ver legal isso aqui. Olha só, a gente tem os pulsos principais, né? E tem um pulso menorzinho ali batendo naquele mesmo injetor. Isso é uma estratégia, uma programação, né, da central de injeção. Então, o que isso representa para mim em termos práticos, né? O que isso representa para mim? Voltando lá na semana passada, que eu falei, né, que a gente deve fazer o trigger aqui pelo injetor para ter a contagem, e aqui eu estou fazendo pela ignição. É exatamente porque é um caso à parte, é uma situação diferenciada, onde um injetor está tendo dois pulsos, né? Então, se eu trigar aqui no injetor, ele vai ficar pulando daqui para lá, de cá para lá, não vai ficar uma coisa legal. Então, já que está nessa situação, o que eu faço? Eu pego o injetor, né? Continuo pegando o injetor, por quê? Porque é ele que vai servir para mim de referência, né? Ele é que vai servir para mim saber onde está o injetor e fazer a contagem correta. E nesse caso, eu estou usando aqui a ignição, né? Que no caso é a do quarto cilindro, ok? Então eu estou utilizando aqui a ignição, tão somente para quê? Para parar a imagem, para fazer ali a função de trigger, ok? Então, triguei pela ignição número 4, mas a minha contagem vai aqui, ó, no injetor número 1, beleza, pessoal? Então, por isso aí, ó, por esse motivo, né, foi feita ali a ignição e o injetor, beleza? Então, bora lá agora para a nossa análise, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, aqui, ó, o injetor número 1, em cima dele eu tenho a vazão do injetor número 1. Na sequência, né, aí é só seguir a ordem de combustão, 1, 3, 4 e 2, ok? Então, 1, 3, 4 e 2. A gente vê que, olha só, está completamente, né, desequalizado esses injetores. Eles estão trabalhando numa condição muito fora de padrão, né? Um injetando muito mais que o outro, estão desequalizados. E isso vai atrapalhar o funcionamento, isso vai deixar o funcionamento ruim, quadrado, não tem jeito, né? Agora, vamos lá fazer essa análise. Olha só, quem está injetando mais aqui, olha, é o cilindro número 2. Se a gente pegar o cursor aqui, ó, o 2 está injetando mais, né? Na sequência, o 1, o 3, aliás, esse aqui o 2, né? Aqui o 1, o 4 e o 3. Tá?
Então, 1, 3, 4, 2, correto? Então é isso aí. Agora vamos lá no MT Pro, de novo, para a gente ver, né, o que ele estava fazendo ali de análise. Ele me dá aqui, olha só, que o 2 é o pior de todos, tá? É o cilindro que está trabalhando pior. E o 3 é o que está trabalhando melhor, né? Então, vamos voltar lá de novo na vazão dos injetores. O 2 é o que está jogando mais combustível e é o cilindro que está trabalhando pior. É o que está trabalhando pior lá na análise do MT Pro. Pô, por que isso, né? E o 3 é o que está trabalhando melhor. Aqui, ó, 1, 3 é o que? É o que tem uma vazão menor, ok? 1, 3, 4, 2. Então, voltando lá no MT Pro, olha só. Voltando na análise, né, do MT Pro, o 2 é o que está jogando mais combustível, é o que está pior. O 3, que está, teoricamente, jogando menos, é o que está melhor. Bom, como que pode, né? Ele está jogando mais combustível e está trabalhando pior do que os outros. Vamos pegar uma outra imagem aqui, uma outra imagem também já gravada do MT Pro, de uma outra análise que foi feita, e a gente tem, olha só, olha que contraponto aqui, ó, o cilindro número 2 é o que está trabalhando melhor agora, o 1 é o pior, e tem uma situação muito interessante aqui, ó, que a gente vai ver, que ele vem de uma certa forma, de repente 2 melhoram, 2 pioram, depois volta e fica ali numa sequência de rotina, né? Os 4 mais ou menos igual, de repente 2 piora, 2 melhora. Vamos fazer o seguinte aqui, para a gente entender bem isso aqui, o que está acontecendo, esse fenômeno aqui, olha só. Eu vou desligar aqui, vou tirar dois cilindros aqui da tela, vou deixar só o 3 e o 4, tá? Que vai dar para a gente entender com mais clareza o que está acontecendo aqui. Olha só. Eu tenho aqui o cilindro 3 trabalhando melhor do que o 4, tá? Então o 3 trabalhando melhor que o 4. Aí, quando ele faz essa inversão aqui, né? Quando ele faz essa inversão, né? Quando ele muda aqui, ele faz uma inversão. O 4 fica melhor que o 3 fica pior. E isso vai numa rotina, olha aqui, numa rotina, ok? Piorando e melhorando um e outro. E aqui, né, a gente tem o 2 melhor, e se a gente pega a outra análise, eu tenho o 2 pior. Então, olha só, aí a coisa fica confusa, né? Como que fica confuso isso aqui? Então, o script do MT Pro não é confiável, ou o script do MT Pro não consegue fazer essa análise correta? O que está pegando nisso aqui, né? Bom, vamos lá. Primeiro, passar a régua, tá? De uma forma bem simples. Eu tenho aqui os bicos injetores que não estão equalizados, análise, diagnóstico com Rantek, finalizei, tenho que fazer uma correção dos injetores. Primeiro ponto. Agora, fazendo essa análise aqui com o MT Pro, aí a gente vai mais longe, a gente pode aprofundar mais, né? E aí, ele me dá muito mais respostas, né? Do que simplesmente os injetores ali estão desequalizados. E para a gente tratar, né, desse assunto aqui, a gente tem que partir para uma outra etapa, tá bom? Primeiro eu quero te pedir, se estiver gostando do vídeo, já mete o dedo aí, ok? Deixa o joinha para dar uma força, beleza? Então, partindo aí para uma análise com o MT Pro, né, aprofundando mais em cima disso aqui que a gente pegou, a gente consegue ter respostas, né, para o que está de fato acontecendo. Será que é uma falha do script? Ou será que alguma coisa está acontecendo no carro, fazendo com que um cilindro trabalhe melhor que o outro, de repente ele passe a trabalhar pior, de repente ele volte a trabalhar melhor? Então, assim, a gente consegue, numa análise 100% precisa, identificar de fato o que está acontecendo aqui, usando o quê? Todos os recursos que eu tenho do MT Pro. E aí, é uma análise mais demorada, mais aprofundada, que a gente vai fazer
lá no EAD, beleza? Então, junto com esse vídeo aqui, tá saindo o vídeo lá no EAD, a gente fazendo essa análise completa, identificando por que isso tudo está ocorrendo aí, beleza? E aqui no YouTube, uma outra oportunidade, né? A gente pode estar voltando com o assunto também e estar tratando o que aconteceu aqui, esse fenômeno aqui também, beleza? Mas de imediato, você que está no EAD, e lembrando que o EAD a gente tem aulas, né? Entrando constantemente, então toda semana tem ali algumas aulas entrando, e uma delas é que está entrando agora esse assunto aqui que a gente está analisando lá, beleza? Então é isso aí, se gostou, deixa o joinha, abraço e até a próxima.